Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Vlog. Eu sou o Rodrigo Bibo. Se bem que não precisa falar, porque já pisca o meu nomezinho aqui embaixo. Já, né? agora tá chique, cara. E a gente tá aqui, pessoal. Olha, a gente passou uma maior aventura nesse Dia dos Trabalhadores. Vamos datar a gravação. Porque o pessoal precisa saber que a gente se esforçou ao máximo para estar aqui gravando este BT Vlog, para que você não fique sem conteúdo de vídeo aqui no nosso canal. A gente foi no estúdio, ia perder a chave e voltamos e enjambramos aqui mesmo no meu escritório com uma Nikon Coolpix Slim Body. Essa câmera é tão pequenininha que eu não consigo olhar pro buraco, macho, da câmera. Aí eu fico olhando meio pro horizonte. A galera tem visto no vídeo post, né? Tá uma luta, rapaz. Mas tamo aí, né? E essa é a minha homenagem pro dia do trabalho. Será que o pessoal vai conseguir pegar? O que tá escrito? Não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Filosofia de seu Madruga, olha aí. Galera, sem delongas, né? O pessoal diz que a gente se enrola muito, mas a gente precisa dizer, Mac, que nós temos a nossa fanpage ou a gente deixa pro final? Já emendamos aí, então. Que é o facebook.com/bibotalk, curta lá, assine nosso canal, a gente já tá começando pelo final, né? E nesse vídeo, Mac, a gente vai falar não exatamente sobre anjos e demônios, mas nós vamos explicar, como o pessoal já viu no título do vídeo, por que nós adoramos a Lúcifer. Caraca. Nossa, tem cabeça explodindo. Nós do BTcast adoramos a Lúcifer. Algumas pessoas estão pensando assim, ó, eu sabia. Eu sabia. Aquelas musiquinhas que vocês põem de BG lá. E eles vão começar a achar a mensagem subliminar nos nossos vídeos agora. Vão tocar o nosso vídeo de trás pra frente. A voz continua feia mesmo de trás pra frente, né, galera? Mas é o seguinte, nós vamos explicar por que nós somos adoradores de Lúcifer. Quando nós falamos em Lúcifer no meio evangélico, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Peludo, capiroto, que mais? Beuzebu, tinhoso, diabo, calça curta, né? Calça curta. Calça curta é ótimo, né? Não, mas é o seguinte, pessoal, geralmente a figura de Lúcifer, ela é atribuída a Satanás, a serpente. O que a gente está dizendo é o seguinte, que na mentalidade evangélica, falar de Lúcifer é falar do inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. Mas será que sempre foi assim? É que isso hoje é muito vivo no imaginário, né? Hoje, por muito tempo, já é assim, né? Desde, na verdade, sim, pra vocês entenderem por que nós adoramos a Lúcifer. E na verdade, eu até tava pensando se eu fosse ter um menino, a princípio pode ser uma menina, eu iria dar o nome de Lúcifer. Olha aí. Só que eu ia acabar com a vida do meu filho, obviamente, né? Porque, imagina, né? O filho do Lúcifer. Olha ali o Lúcifer. De Aquino. Lúcifer de Aquino, ó. Então não ficaria muito legal. O pessoal já disse que eu sou meio que o anticristo, né? Ainda tendo um filho chamado Lúcifer. Pronto, fechou. Passa a régua. Mas é o seguinte, galera. Lúcifer, ele é um termo um nome atribuído a Satanás, mas isso é bem questionável e por isso a gente tá fazendo esse vídeo. Por quê? Até o 4º século era comum nós termos bispos chamados Lúcifer. Caramba! Olha só, inclusive a sua ordem era a Ordem dos Luciferianos. Nossa! Se fosse hoje ia ser o quê? Uma seita satanista? Se você pôr Luciferianos no Google, vai aparecer sites de capeta, de adoradores do demônio. Porque, de fato, Lúcifer é no imaginário popular e também é tido como uma verdade evangélica. Mas quais são as bases bíblicas para eu atribuir Lúcifer, né, o nome Lúcifer, a Satanás? Não tem. Não tem. O principal texto é aquele de Isaías. Vou pegar até a minha Bíblia aqui. Isaías 14:12, né? Diz aqui o seguinte: como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra. O problema é que é o seguinte, eles pegaram aqui estrela da manhã, que é o termo hebraico Helel, e colocaram o nome Lúcifer, que significa portador da luz, aquele que brilha, e inclusive é o nome dado ao planeta Vênus, em latim. Aí a galera é o seguinte, nesse texto aqui eles trocam a palavra Helel por Lúcifer, e no afã, né, os crentes adoram querer achar as coisas na Bíblia Sagrada. E Orígenes, já falamos dele no BTcast, olha aí o pai da alegoria, estava querendo encontrar a origem da queda de Satanás. Onde o diabo caiu? Quando? Onde na Bíblia fala sobre a queda de Satanás? E como Orígenes é o pai da alegoria, ele pegou nesse texto e falou, tá aqui a queda de Satanás. Está em Isaías 14, versículo 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Ou seja,
a estrela da manhã. E na Vulgata está Lúcifer, e lembrando que os pais da igreja usavam largamente a Vulgata, está aqui a queda de Satanás. Ou seja, esse Lúcifer que Isaías está falando não é outra coisa a não ser o inimigo de Deus, porque aqui está falando da queda dele. É que Isaías acaba usando uma linguagem extrapolada, até hiperbólica, né? Sim. E aí a gente até consegue entender quem interpretou aí, ouviu Satanás nesse texto, embora não justifique, porque você precisa fazer uma exegese aí mais certinha, né? Sim. Não, e o versículo 16 mata a questão, cara. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam. É esse o homem que fazia tremer a terra? Então, assim, o texto deixa bem claro que é uma profecia contra um determinado rei, que eu esqueci agora qual é o rei. O rei de Tiro, acho que tem em Ezequiel 28, né? Quem que é o treme-terra aí? Gente, aqui é um homem, está deixando bem claro que o contexto, tanto Ezequiel 28 quanto Isaías 14, mas que a gente não vai poder entrar em detalhes exegéticos aqui, mas Ezequiel 28 usa também dessa linguagem mítica, né? Mas era comum se utilizar essa linguagem mítica para falar dos reis de outros povos pagãos. Era como se eu pegasse, por exemplo, assim, Mac, uma lenda popular, um conto popular brasileiro, e fosse utilizar esse conto popular para fazer uma crítica ao nosso presidente da República, ou à nossa presidenta. Foi isso que os autores bíblicos fizeram. Podem ter pegado até um conto popular, porque os povos pagãos achavam que os seus reis eram deuses e filhos dos deuses, essa coisa toda. Então eles pegam essa linguagem hiperbólica que diviniza o camarada e fala assim, ó, meu irmão, tu não passa de homem, né? E tu está subjugado. Inclusive aqui até o texto fala que você é lançado no abismo, em Isaías ou Ezequiel 28. Ou seja, se Satanás já foi lançado no abismo depois de sua queda, como é que ele estaria agindo e todo esse tipo de coisa? Então não cabe, não existe. Foi somente a partir do 3º século que Orígenes começa a dar essa interpretação. Parte da igreja começa a acreditar nisso, mas como eu disse, até o 4º século era comum nós termos a ordem dos luciferianos. Então, alguém pode dizer, não, tudo bem que tanto em Isaías 14 como em Ezequiel 28 esteja falando de um homem, mas é uma figura de linguagem para se expressar, falar da queda de Satanás. O problema dessa interpretação qual que é, Mark? É que, qual versículo fala da queda de Satanás e... Aí vira meio que assim uma opção, ó, esse aqui fala do diabo, então esse aqui não. E não existe isso. 2 sentidos num texto só? A gente já não falou em BTcasts aí que o texto bíblico tem um sentido, só aquele pretendido pelo autor? Pois é. A aplicação na vida do cristão pode ser que tenha várias, né? Na hora que você está lendo a palavra de Deus, de repente, esse texto, Deus pode falar com você alguma coisa pro seu dia a dia, mas o sentido original do texto, aquele que Isaías pretendeu, é um só. É um só. Não pode estar falando de Satanás e do rei em questão ao mesmo tempo. Justamente. O próprio judeu, no período intertestamentário, ele gostava muito de brincar com anjos e tem uma série de mitologias envolvendo anjos nesse período intertestamentário, que é aquele período de 400 anos entre Malaquias e Mateus. E mesmo nesse período tão fértil e imaginativo na lenda envolvendo anjos, eles não atribuem Lúcifer a Satanás. Olha. E a palavra Lúcifer aparece em outros contextos do Antigo Testamento que não significam e não têm esse sentido de o inimigo de Deus. Por que teria aqui em Isaías 14 e Ezequiel 28? Seria o único texto na Bíblia e um texto bem obscuro. E aí qual que é a regrinha? Não se faz teologia através de textos obscuros. Então, quem é a única... Tem uma personagem na Bíblia que é atribuído a ele esse título Estrela da Manhã. Ou seja, Lúcifer. Apocalipse 22:16. Tu leu isso aí? Vamos ler. Eu ia pegar aqui as minhas anotações, mas o Mark manja de Apocalipse. Apocalipse 22:16. Abra aí em casa, sua Bíblia. Deixa eu ver se eu acho. 22. Olha pro irmão do seu lado e diga. Não, brincadeira. Ai, meu Deus, não faz isso. 22:16. 22:16. Eu, Jesus está falando. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Ou seja, se tem um Lúcifer na Bíblia, esse Lúcifer é Jesus Cristo, cara.
Nossa, tem gente agora que... Tá explodindo, a galera vai começar a cantar aí no Eu te adoro, Lúcifer. Não faça isso, você vai causar muito escândalo na igreja. Mas só para vocês entenderem, pessoal, que atribuir o nome Lúcifer a Satanás é uma furada exegética. Não é uma verdade que a igreja evangélica, né, desde lá dos primórdios, aceitou como verdade, mas é uma furada. É claro, você não precisa agora, sabendo disso, ir lá na sua igreja e começar a chamar Jesus de Lúcifer, porque isso vai escandalizar o pessoal. Não, imagina você dobrando o joelho para algumas igrejas, tem hora de dobrar o joelho para orar. Daí você, Senhor, em nome de Lúcifer, eu estou aqui agora. Meu, você vai dar problema. Se tu tiver algumas igrejas aí que gostam de mexer com o tinhoso e tal, você é capaz de levar uma surra lá dentro. Mas é melhor cuidar, né? Eu, fosse você, não faria. Mas a gente tá aqui para elucidar e abrir a sua mente e trazer novos conhecimentos. Então, se tem um Lúcifer na Bíblia, esse Lúcifer é o próprio Jesus Cristo. Nossa. E lembrando que, pessoal, com isso a gente também não está negando a existência de Satanás, não. Claro. Não, existe o Satanás, o diabo, o Beelzebu e tantos outros nomes. Inclusive Peludo é um nome que Satanás, que o inimigo, né, que espíritos contrários a Javé recebem no Antigo Testamento, que é o termo hebraico Seirim, e uma das traduções possíveis é peludo. Quando eu brinco do peludo, eu tô fundamento exegético, rapaz, tá achando o quê? Mas então não tem um texto bíblico que fale da queda de Satanás? Claramente não. Vou até ler uma anotação de Calvino aqui. Tá? Para quem disse que a gente não gosta do Calvino, tá? Aqui, deixa eu pegar. Estudo enjambrado, galera, dá um desconto. Olha só o que o Calvino fala para a gente encerrar esse vídeo. Murmuram alguns porque a Escritura não expõe sistematicamente e distintamente, em muitas passagens, essa queda e sua causa, modo, tempo e natureza. Mas uma vez que essas coisas nada têm a ver conosco, ou seja, a queda de Satanás, whatever, para o povo de Deus, nada tem a ver conosco, lhe pareceu melhor ou não dizer absolutamente nada. Ou seja, pareceu melhor a Deus não deixar claro para nós porque que Satanás caiu, tá? Ou que fossem apenas tocadas de leve, né? Ou seja, essa queda é pincelada. Alguns até atribuem lá aquele texto de Jesus, que viu caindo do céu como um raio. Dá uma forçada até na barra, né? Pois não foi digno do Espírito Santo alimentar-nos a curiosidade com histórias fúteis. Olha a galera que gosta de ficar estudando os demônios e caças de demônios e tal, né? Com histórias fúteis, destituídas de proveito. E vemos ter sido este o propósito do Senhor. Nada ensinar em seus sagrados oráculos que não aprendêssemos para a nossa edificação. As institutas e tá por aí lá. Ou seja, cara, não percamos tempos em tentar achar a queda de Satanás, ok? E se você que luta na batalha espiritual aí, se você ficar chamando o diabo de Lúcifer, ele não vai entender, porque ele não é. Na verdade, o diabo dá um monte de entrevista por aí, né? Mas eu acho que uma das coisas que o diabo devia dizer é: meu nome não é Lúcifer. Tem até aquele filme, né? Meu nome, ó o cartaz aí. Ai, meu Deus. É isso aí, né, Mark? Vamos continuar adorando Lúcifer, então. Nossa,